mas desconhecemos o cidadão Hipólito Leão Denizade e vai. Antes, né, o educador, o pedagogo, que foi preparado, né, pela espiritualidade para que pudesse então dar conhecimento à humanidade dessa doutrina reveladora, que é a doutrina dos espíritos. Então, não por acaso ele foi escolhido, porque possuía todas as características, né, as condições necessárias para que ele pudesse então organizar essa doutrina e depois, posteriormente, revelá-la para cada um de nós. Então, durante a exposição do nosso irmão, eu gostei muito da parte em que ele fala da missão, quando o Espírito de Verdade transmite a missão de Allan Kardec. E essa missão já havia sido informada por Jesus em uma passagem evangélica em João, capítulo 14, versículo 16, quando ele fala que iria orar ao Pai e rogar que enviasse um outro Consolador, e que esse Consolador ficaria eternamente conosco e nos ensinaria todas as coisas, que seria o Espírito de Verdade. E foi dessa forma que Kardec, em 12 de junho de 1856, ele recebe a mensagem do Espírito de Verdade. E eu gostaria de pedir licença ao nosso irmão, que passou essa informação no último sábado, mas muito de nós não conhece na sua íntegra essa passagem. Ela é muito longa, é extensa. Nós não iremos, é claro, fazer a leitura de sua totalidade. Ela se encontra no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, e eu vou fazer a leitura de uma parte que é muito interessante, porque a gente vai denotar aí que a missão de Kardec é uma missão muito difícil. E isso cabe para cada um de nós fazer a reflexão. Será que nós aceitaríamos essa missão? Então é importante trazer aqui na íntegra a fala do Espírito de Verdade e principalmente a resposta de Allan Kardec. Em 12 de junho de 1856, uma mensagem foi destinada para Rivaio, por um espírito chamado Verdade, que revelou a missão a desenvolver. Daria vida a uma nova doutrina, que viria para dar luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Kardec afirmou que não se considerava um homem digno para uma tarefa de tal magnitude. Não obstante, faria todo o possível por desempenhar as obrigações que lhe tinham sido recomendadas. Em certo momento, Kardec conclama a assistência dos bons espíritos para o ajudarem e sustentarem na tarefa. E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizerdes o que é necessário. Tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. E aí, a pergunta de Kardec, que é muito interessante, sabendo da missão, ele pergunta: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência de minhas capacidades? E a resposta do Espírito de Verdade: não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude, disso te previna, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros.
permaneceres tranquilamente em tua casa. Não, ser-te-á preciso expor teu perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a maledicência, a calúnia, a traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mas de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante, que terás que sustentar no sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. Então vejam só, né, o que o Espírito de verdade traz para ele. Então será que nós aceitaríamos essa missão? E aí a gente termina aqui com a palavra do professor, né, Rivário. Espírito de verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem dissimulação. Senhor, se vos dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feito a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servidor. Em presença de uma tão grande tarefa, reconheço a minha fraqueza. Minha boa vontade não faltará, mas talvez as minhas forças me trairão. Supri a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com a vossa ajuda e a dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos objetivos. Eu fiz questão de trazer essa parte, porque muitas vezes nós temos que tomar decisões difíceis em nossas vidas e somos submetidos, né, a esses questionamentos. E muitas das vezes nós recusamos determinadas missões porque elas serão difíceis, criarão problemas para nós e nos, principalmente, tirarão da nossa zona de conforto. E todas as vezes que nós somos retirados da nossa zona de conforto, nós temos medo. E nós preferimos não enfrentar. Então, meus queridos, as dificuldades elas surgirão. A missão que cada um de nós tem, como filho de Deus, é grande. E pelo conhecimento que já temos, tanto trazidos pelos bons espíritos, e principalmente revelados por intermédio desse homem, que aceitou essa prova tão rude, mas que hoje nos presenteou com essa doutrina esclarecedora e consoladora. Que possamos também enfrentar todas as nossas dificuldades, os medos, porque a todo momento, como o Espírito de Verdade disse a Kardec, nós estaremos sendo amparados. Nunca estaremos só. Então, que possamos continuar a nossa luta com fé e esperança no Pai Maior. E hoje, então, dando continuidade, nós iremos falar sobre uma mensagem que se encontra no livro Irmãos Unidos, de Chico Xavier, pelo Espíritos Diversos. Ou seja, a mensagem tem mensagem de vários espíritos. E nós iremos hoje estudar a mensagem de número 18, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que exatamente tem o título de Perante Kardec. A importância que esse Espírito Emmanuel traz para o codificador, nos mostrando que sem Kardec, muitas das coisas permaneceriam ainda na obscuridade. Kardec veio desvendar para nós os mistérios do mundo espiritual, nos afastar do misticismo,
Então, muitas das coisas que nós hoje conhecemos é graças a Kardec. Então, a mensagem de número 18, ela inicia-se com um ensinamento de Jesus que se encontra em João capítulo 14, versículo 2. Há muitas moradas na casa do Pai. Emmanuel diz: sem Allan Kardec, não perceberíamos que o Mestre relaciona os mundos que exameiam, ou seja, que povoam a imensidade cósmica, a valerem por escolas de experiências nos objetivos da ascensão espiritual. Sem Allan Kardec, nós não saberíamos que a casa do Pai é o universo. E as diversas moradas a que Jesus se refere são os diversos mundos que são habitados pelos espíritos de acordo com a sua evolução espiritual, sua condição evolutiva. Então, nós temos algumas categorias de mundos, né? Como Kardec nos presenteia, nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Ele vai dizer que nós temos mundos primitivos, que são aqueles mundos destinados à primeira reencarnação dos espíritos, né? Onde temos aquela inteligência rudimentar, onde ainda nós estamos ali somente com o intuito da sobrevivência, né? Então, esses mundos primitivos são habitados por indivíduos ainda com essa condição rudimentar. Tá? Temos na sequência o mundo de provas e expiações, que é o mundo em que vivemos atualmente, onde o mal prevalece, o egoísmo ainda prevalece. E o que se espera de cada um de nós neste mundo de provas e expiações é que nós possamos colaborar com a nossa transformação, com a nossa mudança, de maneira a podermos também avançar, né, a nossa condição intelecto-moral, para então estarmos o quê? Alcançando um outro mundo, que é o mundo de regeneração. Se fala muito, né, que estamos em plena transição planetária, da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas a notícia que trago é que essa transição não se dará por decreto divino. A responsabilidade de cada um de nós para que essa transformação seja completada depende da nossa mudança. Depende de cada um de nós. Somente assim nós teremos condições de alcançar esse mundo regenerador, que onde a fraternidade já será objeto, né, de desejo da maioria dos seus habitantes. É um mundo de transição para um mundo de todo e feliz. Então ali nós descansaremos para então podermos então alcançar um mundo de todo e feliz, onde o bem sobrepujará o mal. E é esse mundo que nós buscamos alcançar também durante a nossa marcha, a nossa caminhada evolutiva. E na sequência nós temos o mundo celeste e divino, onde é a morada dos espíritos puros. Então Kardec apresenta para nós, no capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, e também na parte da criação no Livro dos Espíritos, questão 55 a 58, da pluralidade dos mundos, todos esses conhecimentos referentes a essa passagem evangélica. Então, como dever de casa, que possamos então fazer essa leitura, que traz elementos muito importantes para cada um de nós na nossa caminhada evolutiva. Prossegue Emmanuel: disse o Cristo, necessário é nascer de novo. Se encontra essa passagem em João, capítulo 3, versículo 7.
sem Allan Kardec, não saberíamos que o sublime instrutor não se refere à mudança íntima da criatura nos grandes momentos da curta existência física, e sim a lei de reencarnação. Existem diversas doutrinas que colocam esse nascer de novo como uma mudança para cada um de nós nos nossos comportamentos e ações. Mas Kardec nos apresenta aqui a lei de reencarnação, que faz parte de um dos princípios da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Ou seja, nós encarnamos em outro corpo, com a finalidade de aprendizado, de resgate, uma nova oportunidade para que nós possamos fazer o que muitas vezes deixamos inacabado ou fizemos errado. Aí, a misericórdia divina de nos proporcionar uma nova oportunidade, uma nova existência, para que nós possamos fazer diferente. Então vejam que a doutrina nos apresenta essa ferramenta. E muitas vezes nós achamos que temos que deixar para depois. Ah, não, vou deixar para a próxima. Nós estamos na melhor existência de nossas vidas e que possamos então aproveitá-la. Temos todas as condições necessárias para que nós possamos dar o nosso melhor e, consequentemente, estaremos fazendo o plantio para podermos colher os melhores frutos na nova existência. Emmanuel continua dizendo: disse o Cristo, se tua mão te escandalizar, corta. Ser-te-á melhor entrar na vida aleijado, que tendo as duas mãos ires para o inferno. Emmanuel diz que sem Allan Kardec não concluiríamos que o excelso orientador se reporta às grandes resoluções da alma culpada antes do renascimento no berço humano, com vista à regeneração necessária, de modo a não tombar no sofrimento maior em regiões inferiores do planeta terrestre. Então, meus queridos irmãos, todas as oportunidades que temos de reencarnações em um mundo, nós temos que aproveitá-la da melhor maneira. A passagem se refere a cortar a mão, né? No sentido de que as mãos, elas nos oferecem ação. Na continuidade dessa passagem, também ela diz que nós devemos, se o nosso olho nos trair, que nós possamos também arrancar o olho, né? De maneira literal, isso seria uma grande violência. Mas nós sabemos que Jesus se utilizava de metáforas, por parábolas ele falava, utilizava-se das linguagens que eram comuns àquele povo, para que se pudesse fazer entendido. E a doutrina nos apresenta isso, né, de maneira que nós possamos extirpar das nossas vidas tudo aquilo que vai nos atrapalhar na nossa caminhada evolutiva. As nossas imperfeições, as nossas mazelas, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso personalismo, são esses tipos de mal que nós temos que arrancar, para que nós possamos, então, substituí-las pelas virtudes, pelo amor ao próximo, pela caridade, pela empatia. Então, nós temos o conhecimento necessário, sim. Então, que possamos extirpar, cortar tudo isso que tem nos atrapalhado na nossa evolução. Isso graças a Kardec. Nós sabemos como fazê-lo. Continua Emmanuel. Disse o Cristo: quem vier a mim e não deixar pai e mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Sem Allan Kardec, não reconheceríamos que o divino benfeitor não lhe solicita a deserção dos compromissos para com os entes amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos
e seguidos por eles de imediato, sustentando ainda a obrigação de compreendê-lo e servi-los por nossa vez. Nós temos um capítulo todo, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec fala para nós sobre a estranha moral. E aí ele coloca várias passagens que vão contrapondo o ensinamento do Cristo. Odiarás pai e mãe, abandonarás pai, mãe e filhos. Né? Então vejam que, se falássemos isso, que essa fala seria do Cristo, como nós olharíamos isso? O Cristo falando que nós temos que odiar pai e mãe? Então a gente sabe que a doutrina nos apresenta isso, de que nós não devemos dar maior valor às coisas materiais, sobrepondo as coisas espirituais. Não se trata de eu abandonar a minha mãe, abandonar o meu pai, o meu filho, os meus irmãos. Ora, Jesus nos ensinou a honrar pai e mãe. Então esse ensinamento é para nos alertar que nós devemos dar mais valor às coisas espirituais que às coisas materiais. E principalmente que nós não devemos cobrar do outro aquilo que eles ainda não estão em condições de realizar. Nós estamos aqui na casa espírita, escolhemos ser espírita, mas muitas vezes o nosso parente, nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, ele não se interessa por isso. E aí está a nossa missão de entender que cada um de nós se encontra num nível de evolução diferente, ideias diferentes, ideais diferentes, e nem por isso nós devemos abandoná-los. Nós devemos sim dar a mão a eles. Nós devemos sim não abandoná-los, falar de Jesus, aproveitar para falar da doutrina do Cristo, né? Da doutrina espírita, e assim nós vamos semeando em terrenos que um dia irão florescer. É dessa forma que nós devemos fazer. Então, por intermédio de Allan Kardec, a gente sabe que não devemos abandonar os nossos em nenhum momento e nem cobrá-los, né? Como dizia Jesus, não podemos colher uvas em espinheiros. Cada um tem o seu tempo de maduração, de maturidade, e vai chegar um momento em que eles se interessarão pelas coisas de Deus. Assim como nós hoje estamos buscando, eles também buscarão. E é dessa forma que nós devemos entender o que a doutrina espírita nos traz sobre esta passagem. Continua Emmanuel, disse o Cristo: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Sem Allan Kardec, não aprenderíamos que o Mestre não nos inclina à falsa superioridade daqueles que anelam o reino dos céus, tão somente por si próprios. E sim, nos faz sentir que o perdão é dever puro e simples, a fim de não cairmos indefinidamente nas grilhetas do mal. Essa passagem é um momento em que Pedro se dirige ao Cristo e pergunta: Mestre, devemos perdoar o nosso irmão 7 vezes 7? 7 vezes? 7 vezes 7 vezes? E Jesus diz: não 7 vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o nosso querido Chico Xavier vai complementar isso dizendo que 70 vezes 7 vezes cada ofensa que o irmão fizer contra nós, mostrando que o perdão é ilimitado. Perdão não é somente, que tem uma canção que diz, estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão.
esquecida nunca. Mas nós devemos trabalhar esse sentimento de maneira com que ele não nos traga ressentimentos, não nos atrapalhe na nossa caminhada. Porque a mágoa, ela traz doenças, enfermidades terríveis para o nosso corpo orgânico, que aquilo vai crescendo dentro de nós e vai criando males terríveis. Então nós devemos trabalhar esse sentimento, que não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas nós devemos trabalhar isso. Nós devemos ter a compreensão de que nós também erramos. Quantas vezes nós já pedimos perdão a Deus pelos nossos erros? E é dessa forma que nós vamos trabalhando esse sentimento, porque todas as vezes que eu olho que eu necessito de perdão, e não somente que eu necessito perdoar, eu me transformo. A nossa maneira de olhar o perdão é sempre no sentido de que eu tenho que perdoar alguém. Mas a figura, né, o sentido muda quando eu atento que eu tenho que também ser perdoado. Quando eu tenho que chegar para alguém e dizer a ele me desculpa. Como é difícil. Por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo. Nós temos dificuldade de chegar para o irmão e dizer me desculpa, me perdoa. Mas por intermédio dessa doutrina consoladora, que nos apresenta os ensinamentos do Cristo, nós temos como fazer isso. Trabalhar esse sentimento. E poder, sim, perdoar o nosso irmão. Porque Jesus nos ensinou até a amar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Possamos trabalhar esse sentimento tão difícil ainda para nós, mas que é necessário para que a gente possa conduzir a nossa vida e principalmente alcançar o nosso objetivo, que é chegarmos um dia à perfeição relativa. Disse o Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Essa passagem se encontra em João, capítulo 8, versículo 32. Emmanuel diz: sem Allan Kardec, desconheceríamos que o raciocínio não pode ser alienado em assuntos de fé e que a religião deve ser sentida e praticada, estudada e pesquisada, para que não venhamos a converter o Evangelho em museu de fanatismo e superstição. E ele diz: Cristo revela, Kardec descortina. De que verdade nós estamos falando? De que verdade o Espiritismo vem trazer para nós esses ensinos do Cristo? Por intermédio das leis morais, por intermédio do Evangelho do Cristo, nós temos acesso a essas verdades. Muitas vezes nós lutamos, com o nosso irmão porque eu quero ter a minha verdade, que a minha é a verdade verdadeira. Mas ninguém tem acesso a essa verdade se não buscar o conhecimento por intermédio do Evangelho do Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando ele disse esta palavra para aqueles homens, para aqueles sacerdotes, para aqueles fariseus, eles não entenderam. Ora, de que verdade você está falando? De que liberdade é essa que você está falando? Se somos homens livres. Mas Jesus estava falando da libertação do pecado, da libertação das nossas mazelas, da libertação do nosso egoísmo, da libertação de nossa vaidade, da nossa transformação em pessoas melhores. Porque cada vez que nós tomamos conhecimentos dos ensinamentos do Cristo, nós temos a responsabilidade de colocá-la em prática.
conhecemos, né, que já lemos toda a codificação, as obras complementares, mas se não colocamos isso em prática, de que adianta? De que adianta termos acesso a essas verdades que a cada momento tomamos conhecimento por intermédio de uma leitura edificante, por intermédio de uma palestra pública, por intermédio de uma canção, por intermédio também de acontecimentos que regem a nossa caminhada, que são ensinamentos. Quantas vezes os acontecimentos nos ensinam a viver? Quantas vezes as coisas que nós passamos, os obstáculos que vencemos, nos ensinam a não cair novamente no mesmo buraco? Então, queridos irmãos, nós temos acesso a essas verdades a cada momento. E qual a nossa responsabilidade quanto a isso? Somente a doutrina espírita nos traz que essa verdade, ela tem que nos libertar por intermédio da nossa transformação moral. E o que tem nos faltado para que nós possamos vencer a nós mesmos? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de vencer nessa vida e afastar as más tendências, afastar a atração pelo mal. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, que é a chave do progresso individual, como diz Santo Agostinho, é olhar para dentro de nós com sinceridade, com honestidade, para buscar o que em nós precisa ser mudado, para que nos permita colocar essa verdade em prática em nosso dia a dia. As oportunidades surgem e nós temos desperdiçado as oportunidades. Nós somos filhos de Deus, criaturas que têm a responsabilidade de colaborar na obra da criação, fazendo a nossa parte como filhos de Deus. E assim estabeleceremos uma perfeita integração com o nosso Pai. E o que tem nos faltado para que a gente possa fazer isso? Aí a gente remete também novamente ao ensinamento trazido por Kardec na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem sim, e fazendo frequentemente esforços insignificantes. E aí eles continuam: quão poucos entre vós fazem esforços. O que lhe falta é vontade. Vontade. Não qualquer vontade. A vontade que modifica a cada um de nós, nos dando força para ir em frente, para alcançar os nossos objetivos com decisão, olhar o obstáculo e enfrentá-lo, sabendo que a todo momento estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga, que nunca estamos abandonados. Então, a vontade que temos que implementar em nossas vidas vai fazer com que nós possamos cumprir a nossa missão de espírita cristãos. E parar de colocar a bengala do esforço. E colocar e implementar essa vontade realmente de fazer a diferença. E utilizando, caminhando para a nossa conclusão, a gente aproveita para falar da tríade kardeciana: trabalho, solidariedade e tolerância. Se por intermédio da nossa vontade colocarmos o trabalho no bem como objetivo essencial de nossas vidas,
trabalhando a nossa solidariedade para com o nosso próximo, trabalhando a nossa tolerância para com as imperfeições do nosso próximo, nós estaremos dando grande passo para a conquista do nosso objetivo. Então, nós temos todos os elementos necessários para conduzir a nossa vida com a finalidade de atingir a nossa perfeição. Que possamos, então, encerrando a nossa fala, narrar a passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Que todas as nossas coisas sejam feitas com amor. E assim, com amor, nós estaremos realizando aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para ser felizes. E essa felicidade depende de nós. E aí eu encerro com a fala de Emmanuel. Diante assim, do 3 de outubro, que nos recorda o natalício do codificador, enderecemos a ele onde estiver o nosso pleito de reconhecimento e de amor, porquanto todos encontramos em Allan Kardec o inovidável paladino de nossa libertação. Pela atenção dos senhores, meu muito obrigado, e Jesus nos abençoe.